Olá a todos, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos aqui, mais um diálogo inclusivo e também, né, nesse diálogo, aí no segundo seminário de educação inclusiva, nessa parceria com a faculdade, com o Grupo Unis, fazendo parte da programação também do Grupo Unis. Mandando um abraço aqui para o nosso querido amigo Alfredo Carnevale, que se empenhou nessa programação extensa, uma programação muito rica durante toda essa semana, nesse segundo seminário de educação inclusiva, qual a instituição, a PAI de São Lourenço, teve a oportunidade também de colaborar. Queria saudar aqui todos os membros da diretoria da PAI de São Lourenço, né, em nome do presidente Cadu, da vice-presidente Cláudia, todos os pais, todos os profissionais, todos os diretores, todos os familiares, todos os usuários, todos aqueles que estão nos ouvindo, vendo São Lourenço, região e Brasil todo, né, também. Estamos para o mundo. E aqui, nessa noite, temos uma convidada especial, né, muito especial, amiga de longa data também, Thaís Piccioni, arquiteta e urbanista, me corrija se eu estiver equivocado, tá bom, Thaís? Que vem dialogar um pouquinho com a gente, um assunto de extremíssima relevância, a gente conversar um pouquinho sobre mobilidade urbana, né, em síntese. Então, Thaís, seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade e o espaço é seu. Obrigada, Eduardo. Eu acho que esse assunto ele é muito pertinente e acho que acessibilidade urbana está diretamente relacionada à dignidade humana. Então, eu acho que antes de falar de lei, de acessibilidade urbana, a gente tem que dar uma definição de sociedade. Primeiro, a cidade ela é de todos e para todos. Hoje, o que a gente percebe na cidade, de um modo geral, não só São Lourenço, a cidade hoje reflete o descompromisso com relação ao espaço urbano. Eu percebo muito isso, e isso em todas as cidades, não só aqui na nossa cidade, né? E a sociedade ela é composta por pessoas diferentes, com necessidades diferentes, com biotipos variados. E a acessibilidade urbana te assegura a qualidade, o seu direito de ir e vir, independente da sua condição física, né? A gente tem uma lei, acessibilidade urbana é uma lei federal, é a Lei 7853 de 1989. Essa lei ela é normatizada por algumas NBRs, a mais conhecida é a 9050, que a gente conhece mais, e a 9050 ela é baseada nos princípios do desenho universal. O que vem a ser esse desenho universal? É um uso equitativo, que é um uso justo, igualitário e imparcial, um uso flexível, depois eu vou falar um pouco mais sobre esses usos, dando exemplos de mobiliário urbano. O uso simples e intuitivo, um uso com segurança e um uso com baixo esforço físico. Essa lei de acessibilidade, ela visa incluir as pessoas com qualquer limitação e também reduzir as desigualdades sociais. Inclui as pessoas com deficiência, mobilidade reduzida motora, permanente ou temporária, porque as pessoas pensam assim que a acessibilidade urbana é só para as pessoas que usam cadeira, né, cadeira de rodas. Não, isso é completamente equivocado. Você pode quebrar uma perna, ter um momento da sua vida que você se torne uma pessoa com necessidades especiais, né? Deficientes visuais, auditivos, idosos, obesos, anão, crianças,
né? Você pode ter um filho sem necessidade especial nenhuma. E essa lei compete a uma criança também. Vou te dar um exemplo. Você sai de casa com seu filho na calçada. Ele tem 4 anos. Ele sai correndo desgovernadamente, né? E se você tem uma árvore que foi especificada de maneira inadequada para estar naquela calçada, ele pode cair, né? Ele pode tropeçar. Então, acessibilidade é para a criança também. A gente tem uma visão equivocada, achando que são só os deficientes visuais, os cadeirantes, e não é isso, né? Vou fazendo aqui algumas provocações para você, aproveitando a Lívia também, a nossa intérprete está chegando aqui. Boa noite, Lívia. Boa noite, seja bem-vinda. Lívia Thaís Lívia, apresentando vocês. Eu gostaria de colocar para você também, Thaís, pedir, né, um pouquinho nessa sua primeira fala, mas a gente ter essa compreensão mesmo de sociedade, né? E aí, nesse contexto, falando um pouquinho, acho que você já discorreu um pouquinho sobre esse contexto cidade, né? E deixando claro que a gente está falando de um todo. Você também, né? A gente tem contato, a gente sempre tá em outras cidades e em outras localidades também. Então, a gente sempre faz uma análise crítica da nossa área territorial, né? Onde, de fato, a gente vive, onde a gente convive, onde a gente espera. E, assim, é uma coisa... Eu acho que aproveitar você aqui, porque é um problema histórico, né? Porque nós temos aí avanços normativos, mas na prática, nós parece que a cada ano é a mesma história, né? A gente vai distanciando das normativas vigentes, daquilo que está, de fato, regulamentado, e parece que vai virando um instrumento de cabeceira. Como você bem disse e bem lembrou, quando a gente fala em acessibilidade, quando a gente fala em mobilidade reduzida, as pessoas, numa análise muito restrita, num olhar muito vago, elas relacionam pessoas com deficiência tão somente, né? Quer dizer, nossa cidade, por exemplo, é uma cidade turística, né? Então, a nossa cidade tem um potencial tremendo para ser, de fato, uma cidade inclusiva, uma cidade, né, acessível, com carimbo de uma cidade acessível, sustentável. Acho que você também deve devagar por esses conceitos, né, e por essas questões, pensando que o que era possível de ser feito, e, obviamente, não só no papel, né, nesse momento que a gente está também, nos momentos aí pré-eleitorais, que sempre aparecem alguns problemas, mas nunca sai, né, nunca acontece. Então, a gente está falando daquilo que é prático, daquilo que é visível, daquilo que está na nossa frente, quer dizer, pelo amor de Deus, né, já passou da hora, não dá mais, né, a gente... Então, deixando essa bola, mas é que a angústia é grande e a gente, né, estando conversando com uma arquiteta urbanista, a gente não pode deixar de aproveitar de compartilhar essa angústia. Eu creio que é a angústia de muitos que estão nos acompanhando também aqui. E eu acho também que, assim, não é favor, entendeu? Ninguém está fazendo favor para ninguém. Né? É prioridade, né? E eu acho que é essa coisa. É uma cidade para todos, de todos, e é um direito realmente de todo mundo. Você tem que ter o direito de ir e vir aonde você quiser. Você não tem que ter uma raiz de uma árvore atravancando o seu caminho. Você não tem que ter uma lixeira no meio do seu caminho. Você não tem que pegar o carrinho de uma criança e levantar para descer, para atravessar a rua e chegar no outro lado, né? Eu acho que a questão da acessibilidade vai muito além de você embelezar a cidade. O caminho não é esse, né? É completamente o oposto disso, né? É você dar dignidade à pessoa que usa o espaço. E assim, eu acredito que agora essas leis, eu acho muito pertinente esse assunto no ano eleitoral, né? A gente está num ano eleitoral aí, com esse momento muito complicado do mundo que a gente está vivendo, com pandemia, e vamos ter as eleições e tudo.
e a gente vê quem tem um plano de governo voltado, que tem esse olhar. Ninguém está pedindo favor para ninguém, ninguém está fazendo nada demais, é obrigação e efetivamente cobrar, porque são essas pessoas que têm o poder de fazer alguma coisa pela sociedade. Então, eu acho que o momento é agora. Concordo com você que isso vem, parece que todo ano é a mesma coisa, e parece que é uma... A gente parece que nada, 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 e não vence, né? E faz, e não consegue chegar a um patamar razoável nessa questão. Eu acredito, você falando, assim, trazendo para a nossa cidade, né? Que é uma cidade turística, e isso deveria ser inquestionável, né? Eu acho que isso eu não sei nem como definir isso. É tão básico, é tão necessário que não deveria nem ser discutido. Isso tinha que estar no sangue de quem tem o poder de fazer alguma coisa, E né? não como novidade, né? Como algo, opa, né? Um projeto. Não, não, né? É o básico. Olha, essa lei já tem há 31 anos. Ela não é tão novinha, ela está sempre sendo revisitada, sempre tem atualizações, né? E assim, eu acredito que agora que eu digo de alguns anos, ela vem sendo mais vistas e mais severas, porque a expectativa de vida aumentou, as pessoas vivem mais, né? Então, assim, você tem hoje uma senhora de 60 anos, é uma jovem senhora, ela não é mais velha, né? Você, há 15, 20 anos atrás, falasse, minha mãe tem 60 anos. É uma senhora. Hoje não é mais, né? Então, as pessoas vivem mais, querem viver mais e tem que ter qualidade. A cidade, que é para todos, tem que oferecer essa qualidade de vida para todo mundo. Fazendo um pequeno parêntese, no ano de 2018, foi feito não é lei ainda, é um decreto, o 9451 de 2018, e que entrou em vigor agora, em 2020, que diz que todos os edifícios residenciais, todos os empreendimentos residenciais, edifícios, têm que ter 3% dos seus apartamentos adaptados. E os outros 97% têm que ser adaptáveis. Ou seja, você não vai mais poder, te dar um exemplo, ter um banheiro com paredes feito com bloco estrutural que você não possa quebrar depois. Isso está para virar uma lei, ainda não virou. A única exceção para esse decreto são os edifícios com habitação com interesse social, tipo Minha Casa Minha Vida, esses prédios. E isso não entra. E nesses edifícios, toda a área comum do edifício tem que ser adaptada. Então, o que a gente quer dizer com isso? O mundo já mudou, não está mudando, já mudou, né? Hoje, as pessoas com necessidades especiais, seja qual for, ela tem capacidade e direito de fazer tudo, de estar em todos os lugares. Você não tem que pensar, eu vou levar meu filho em tal lugar, será que eu consigo entrar ou não? Eu já nem entro. Não é? Você não tem que pensar, você tem que simplesmente ir. Ir, entrar e usar o espaço e pronto, e acabou. Né? Eu penso um pouco assim. E a gente vê que isso, a gente já passou por várias situações assim também, né? E as pessoas não pensam dessa forma, né? Porque você está excluindo, né? E você está segregando, inclusive, a sua clientela, e você esquece, que você falou, né? Quer dizer, você esquece da criança, você esquece do jovem, do adulto, do idoso. É tão amplo essa discussão, é tão ampla, né? E a gente não avança. Também, né? Jovem, os idosos, os que têm mobilidade reduzida, os obesos, os anãos, as grávidas, as mães com criança, as pessoas com criança no colo, todas essas pessoas estão inclusas
todo mundo faz parte desse nicho, eu não gosto dessa palavra nicho, mas todas essas pessoas precisam ela está vivendo uma situação e um momento que requer uma necessidade especial, ou seja, temporário, ou seja, permanente, né? Ô, Thaís, eu vou colocar aqui uma questão aqui, o pessoal vai interagindo com a gente também, mas eu acho que é interessante para você também, talvez atrapalhe um pouquinho a nossa visão aqui, mas só para você ler, a gente volta, tá? Aqui, olha a colocação. Fiz um estágio no escritório de arquitetura, era especializado em arquitetura universal. Muitos empreendimentos chegavam lá, era para nós adequarmos eles à IBNT 9050. Mas eu ficava pensando, por que já não fizeram o projeto desde o começo com a norma e esperaram, exigindo para fazer adequações? Quer dizer... É bem isso, né? Aí agora, esse decreto que eu falei é exatamente isso. É um decreto de 2018. Eu não vi o nome da pessoa que fez esse comentário. Dri Monteiro, mas eu não sei quem é, eu não conheço. Eu não sei que ano que ele fez, né? E também se foi recente, esse decreto começou a vigorar agora, em 2020. É exatamente isso. Por que já não faz? Né? Isso é o que eu falei lá no começo. Isso tem que estar no sangue já, entendeu? E eu repito sempre eu falo sempre a mesma coisa quando a gente toca nesse assunto. Ninguém está fazendo favor para ninguém. É um direito. A cidade, ela é de todos e para todos. Não é só para um, é para todo mundo, né? E essas pessoas estão aí, essas pessoas têm que sair de casa. Aí, uma vez eu ouvi um comentário da pessoa falar assim, mas não tem muito cadeirante na cidade. Eu já ouvi muito isso. Isso aí é um nicho de pessoas, como se não merecesse ser ouvido. Eu falei, você não vê essas pessoas porque não tem como essas pessoas saírem de casa. A cidade não oferece, né, possibilidade para essa pessoa sair, para essa pessoa ir e vir. Essas pessoas existem. E elas deixam de fazer muitas coisas porque elas não conseguem chegar, elas não conseguem, né, não tem um espaço que acomode essas pessoas, elas ficam em casa. Perfeito, essa colocação. Eu percebo que isso tem melhorado muito, graças a Deus. Percebo assim, perfeito essa colocação sua. E aí, nesse contexto, acho que vale sempre a pena lembrar, né, gente? E para quem chegou agora, a gente está conversando com a Thaís aqui. Thaís é arquiteta e urbanista, é mãe do João, né? O João não está aí. O João tem síndrome de Down, né? É uma criança fantástica, fenomenal, né? Com um gás tremendo, né, Thaís? E está agora passeando. O João está passeando, mas é bom lembrar, né? Eu faço questão, acho que vale a pena, dessa definição de deficiência atualizada, né? Para quem está nos vendo, para quem está nos acompanhando, para as pessoas que vão ver depois. Enfim, nós vamos aqui, nós temos a oportunidade de irmos nos transformando em formadores de opinião aonde quer que a gente esteja, né, Thaís? Então, a definição de deficiência, né, a gente precisa, de fato, olhar para essa nova definição, esse novo conceito da deficiência, né, porque isso é enfatizado desde 2015 na Lei Brasileira de Inclusão, que já tem 5 anos, né, então... É angustiante, né, essas nossas leis e de fato, a sua implementação, o reflexo da sua discussão. Mas a Lei Brasileira de Inclusão diz o seguinte, artigo 2º, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, não é a deficiência da pessoa que a exclui, são os obstáculos, as barreiras, as dificuldades, a sociedade atitudinal, né, pessoal,
em gerencial, quer dizer, a gente tem que pensar nisso, né? Então, não é pessoa. Quando a Thaís, quando você falou aí, que eu achei legal, mas a pessoa, talvez as pessoas com mobilidade reduzida, né? Muitas vezes elas se retraem porque não encontram oportunidade plenamente de condições plenas de igualdade com as demais pessoas sem, né, alguma deficiência ou sem alguma condição que as impeçam. Vou dar um exemplo para você e vou perguntar para você. Qual é o principal... É bom a gente falar isso, porque é um diálogo, mas qual é o principal atrativo turístico nosso hoje em São Lourenço, que chama turistas do mundo inteiro para cá? Parque das Águas, né? Nosso Parque das Águas. Inclusive, está muito bem cuidado, né? Muito bem conduzido. Mas o parque é um exemplo, né? Há um tempo, alguns anos atrás, né? O pessoal aqui, equipe da diretoria da PA, enfim, que está nos acompanhando aqui também, algumas pessoas sabem, nós fizemos uma reivindicação formal ao Parque das Águas, né, naquela ocasião. Como já fizemos também para os espaços públicos, por exemplo, onde nós temos ali os playgrounds, enfim. Mas o Parque das Águas, né, aquela área ali, né, onde nós temos o playground, que é um imenso playground, muito bem cuidado, com certeza o João deve amar, mas ele segrega, né, ele segrega totalmente, porque é o seguinte, a nossa como exemplo, mas não só, mas muitas famílias, muitas pessoas que vêm, por exemplo, conhecer o Parque das Águas, né, e tem lá, né, uma criança com mobilidade reduzida ou é usuário de cadeira de rodas, ela já não tem acesso àquela localidade, àquele espaço, né? Aqui a gente tem essa, né, a gente passa, e assim é no espaço público também. E a gente reivindicou, e a gente reivindica, a gente fala, a gente tem que falar, né? Quer dizer, é fácil resolver, não é difícil resolver. São exemplos. É simples resolver. Assim, se você fizer uma pessoa que não está muito enfranhada nesse assunto, que não vive isso como a gente vive, né? Porque a gente vive isso, né? Se fizer uma pesquisa no Google, brinquedos adaptados, é uma infinidade de possibilidades e simples. Assim, o João, ele tem a síndrome de Down, mas não tem nenhuma limitação física, né? Até para ele, o parque, ele segrega um pouco, porque ele tem intelectualmente, né? Então, existem coisas que ele não faz, né? E que ele tem medo. E o princípio do desenho universal são os brinquedos com baixo esforço físico, são o uso com baixo esforço físico, com segurança. É lógico que com o tempo ele vai perder isso. Mas hoje, eu digo para você, aquele parquinho segrega absurdamente e são coisas muito simples que você consegue incluir. Tem caixa de areia com altura para criança cadeirante, que você coloca todas as crianças juntas. Você coloca o cadeirante com o não cadeirante, com uma altura certa, apropriada. Tem uma gangorra que você brinca com a pessoa cadeirante e a outra que não é. É inclusão mesmo no sentido amplo da palavra e profundo da palavra, né? É inclusão total, é o que tem que ter, né? Então tem que continuar realmente falando desse assunto ao longo do ano, vai, volta, fala para isso ir entrando na cabeça das pessoas e as coisas realmente mudar, né? Precisa mudar, né? Precisa mudar, né? E não podem ali, você falou, a gente tem que continuar falando, né? As pessoas que nos ouvem nos ajudando também a cobrar, a falar. É muito simples. É muito simples. No espaço público mesmo, é inconcebível, é inimaginável, né? E que não seja, talvez, agora, porque, né? E que se for também, ótimo, mas assim, que não seja justificável pelo momento pré aí que a gente está vivenciando, mas é inconcebível, né? Inconcebível essa e outras situações também. Isso que você está falando, né? Você ter uma noção
né, melhor que ninguém, mas do espaço urbano mesmo, né? Olhar para a cidade, e eu creio que você deve fazer isso constantemente, pelo fato de ter essa crítica apurada, e morar numa cidade turística, né? E fazendo a todo momento essa analogia, né? Poxa, mas por que não, né? Por que não? Por que não? E ao mesmo tempo, eu acho também, né, que a gente tem aí algumas frentes, né, e algumas representações, associações, enfim, que precisam entender, precisam disseminar junto aos seus, que a gente precisa atuar nesse sentido, né? Thaís, o meu sonho é ver, por exemplo, a cidade que eu sou um cidadão, mas é ver essa cidade, por exemplo, com um carimbo, né, de cidade sustentável, cidade inteligente, cidade inclusiva, cidade acessível, que outras cidades já possuem isso, Thaís. Assim, se você for olhar para a nossa cidade, nós temos coisas boas, lógico, né? Mas a gente está Claro, claro. não é, a gente não está falando que tá tudo errado, até porque não é você quebrar tudo que existe e sair, né? É um novo olhar que tem que ser para ser e tentar adaptar. E No nem de nosso política calçadão, partidária nós estamos falando, hein? Nem de política partidária nós estamos falando de não, cidadania. de Cidade, né? cidadania, com certeza, não tem nenhum cunho político aqui, não. Assim, se você for ter um olhar crítico no nosso calçadão, vamos pegar como exemplo o nosso calçadão. Existe calçadão com mais barreiras do que o nosso? Eu acho que não. Principalmente finais de semana. Principalmente finais de semana. Aí piora um Olha pouquinho. só, vamos lá. Você que não temos limitação física nenhuma, né? Você anda desviando de tudo. Você desvia do banco, você desvia da lixeira, você desvia do telefone público. Agora, você imagina uma pessoa cadeirante. Por que você não vê uma pessoa cadeirante? Porque não tem como ela chegar, não tem como ela passar. Né? Eu me lembro que em 2009 eu fiz um estudo, a Isha ainda era minha sócia, nós fizemos um estudo para o calçadão. E a gente, assim, na primeira discussão, nós saímos limpando, a gente limpou o calçadão inteiro. Foi a premissa do nosso projeto foi limpar o calçadão inteiro, porque não é acessível. Isso eu estou dando um exemplo ali, você não tem um piso tátil. Isso não quer dizer que a praça fique desinteressante, que o calçadão fique desinteressante. Tem inúmeras coisas que você pode fazer e deixar o espaço muito mais interessante. Nós fizemos, na época, eu me lembro, um projeto super antigo, acho que foi em 2009 que a gente fez, ou 2010, e com vários pontos de água que saía do piso, né? E as águas dançavam para as crianças brincar. Tem muitos lugares aqui no Brasil que tem isso, em Curitiba tem um parque super bonito assim. E, assim, tem muitas coisas que você pode fazer. Eu acho que tem que haver o interesse e a boa vontade de fazer. Tem que fazer, né? E a gente tem que reclamar e o poder público tem que fazer, né? Não tem isso. Eu dei um exemplo do calçadão, mas as nossas calçadas, a gente tem uma topografia que não nos ajuda muito, a nossa cidade, né? Então, se você for olhar os bairros, escadas na calçada, uma topografia muito íngreme, que isso não tem como fazer, né? Mas na parte baixa e existe normas, né? Inclinação a ser respeitada, vegetação adequada para calçada, porque assim, calçada é todo o espaço para o pedestre, né? Saindo da rua, existe uma diferença entre calçada e passeio. Passeio é tudo, é o espaço inteiro de nível elevado. O passeio é onde o pedestre passa. Então, você tem a faixa de sinalização, você tem a faixa para o pedestre passar, você tem a largura mínima.
Hoje, em algumas cidades, eles estão diminuindo. Aí vamos falar, mas a minha calçada tem 1 metro e eu não consigo fazer isso. Vamos dar um exemplo. Uhum. Tá. Algumas cidades aqui no Brasil e fora do Brasil também, eles estão tirando a vaga do carro e prolongando a calçada. E isso é um respeito ao pedestre, um respeito ao cidadão, um respeito às cidades às pessoas que ocupam a cidade. Então, assim, mas tem que tirar carro, tem que tirar a zona azul, tem que tirar todo mundo. Se a gente tem uma área comercial, um miolo que é comercial na cidade, não tem que parar carro ali. Mal tem que passar. Para ser sincera, mal tem que passar, entendeu? Não deveria nem passar carro. Passa na rua de cima. Para o carro, anda um pouco, vai andar um pouquinho, entendeu? Não vai te fazer mal. Então, tem muitas questões assim e tudo tem solução. Tudo tem solução. Tem que ter a boa vontade em realmente fazer as coisas acontecerem, né? Às vezes a gente tem que pedir, a gente está empurrando uma cadeira de roda, a gente tem que pedir licença para a árvore ou para o tapume, né, para poder passar. Ou o tapume pede licença para a gente também, para ficar ali, né? Tem isso também. E aí, Thaís, uma coisa que eu queria te perguntar também, tempo que a gente ainda tem, qual a sua visão, né? Me veio aqui em mente agora, mas qual é a sua visão enquanto arquiteto urbanista, por exemplo? Porque assim, eu falo para você, se eu tiver que entrar em algum estabelecimento comercial e eu ver que é difícil acesso com uma cadeira de roda como Mirella, por exemplo, eu não entro, eu não compro, eu não vou comprar, eu não volto. O que você pensa em relação a isso, em relação à nossa realidade hoje? Assim, você acha, na sua visão de arquiteto urbanista, diante de tudo que nós já falamos até agora, de sociedade, de cidade, de extremos etários, né, de 0 à maioridade, você acha, na sua visão, você acha, eu tenho certeza que sim, mas você acha que muitos estabelecimentos nossos hoje, na nossa cidade, deixam ou vão ainda deixar, na medida que a sociedade vai se avançando e se ajustando também, vão deixar de fato de serem impactados, e a gente está num momento difícil, inclusive, de receita, né? Enfim, tem um desenho aí com quem a gente conversa que está na área desse novo redesenho, inclusive, do próprio turismo, que vai ser um turismo mais regional agora nesse período pandêmico, na volta, né? Enfim. Mas você acha que esses comerciantes, esses empresários que não se adaptarem a isso que nós estamos dialogando aqui, certamente, em algum momento, eles começarão a sentir o impacto, ou já sentem, ou sentirão, e não enxergam também que estão sendo impactados com essa barreira, na verdade, que existe de acesso daquele que compra, da família que compra, do usuário que compra, do deficiente que compra, da pessoa com mobilidade reduzida que compra, o idoso que vem aqui que compra. Não é hora da gente pensar mais nisso e agir em cima disso? Eu vou te dar uma visão assim, muito pessoal, porque eu não consigo ser imparcial nessa questão. Eu espero que essas pessoas sejam fortemente impactadas e que ninguém compre nessas lojas. Eu espero. Eu acho que se você tem um comércio, que você lida com o público, passou da hora, e é o tipo de discussão que a gente precisa ter. Mas não deveria ter, Eduardo. Essas pessoas têm que se adaptarem. Elas estão deixando de vender, eu espero. Eu sou uma pessoa que deixo de ir a um espaço desse. Se eu vou num lugar que eu tenho alguma dificuldade com o João, eu já não vou mais. Tá? Que seja dificuldade, seja ela qual for, eu não vou nem aprofundar as dificuldades que eu vivo, que é muito particular. Seja qual for a dificuldade. Se aquele lugar não recebe o meu filho, não me interessa. Não me interessa o que tem ali dentro, por mais que eu queira o que esteja ali dentro, entendeu? Não me interessa. É a prioridade. É isso, né? Então, eu acredito que isso aconteça com todo mundo. Você não tem que pedir para a pessoa te ajudar a subir, né? Porque isso acontece muito, né? Aqui na nossa cidade.
Eu, como arquiteta, fiz algumas reformas em, em lojas, em lanchonetes aqui na nossa cidade, e felizmente, os meus clientes todos tinham uma visão humanitária, uma visão inclusiva. Eu, profissionalmente, eu nunca sofri com isso. Eu nunca tive que falar para o meu cliente, vamos colocar uma rampa? Não. Né? Já chegam aqui falando para mim. Eu acho que eu tive sorte. Porque eu vejo muitas outras pessoas reformar e não ter essa visão. E às vezes não é nem o profissional que não quer fazer, às vezes é o proprietário que não acha necessário fazer. E a gente tem que fazer, a gente precisa, né, trabalhar. Exato. Lógico, você não vai trabalhar por qualquer coisa. Mas se o cliente, que é o dono da loja, não quer perder uma gôndola de uma parte de exposição de roupa para ter uma rampa, o que você vai fazer? Ele tem que querer também. Você não consegue impor aquilo que você quer para o cliente. Você pode sugerir para ele, falar, eu, assim, como eu te disse, eu não vivo isso, eu nunca vivi isso. Mas se um dia eu vir a viver essa situação, eu vou tentar levar esse olhar para esse cliente, mas a decisão final é dele. Então, respondendo à sua pergunta, eu acho que esses comerciantes, eu espero que eles sejam impactados, que são compradores como qualquer outro, com poder de compra, entendeu? Nossa, o lugar onde você é bem recebido, que você não tem barreiras para entrar, você compra até aquilo que você não quer, até aquilo que você não precisa, entendeu? Porque a gente quer entrar em todos os lugares, usar todos os espaços, se Sentir sentir acolhido. acolhido. Exatamente, é uma questão de acolhimento. É aquilo que a gente falou no começo da live. Acessibilidade urbana está diretamente relacionada à dignidade humana. Né? Isso são duas coisas muito entrelaçadas. Né? Você tira a dignidade da pessoa, você tira o direito daquela pessoa de ir e vir, e de usar os espaços, e de consumir, de ser feliz, né? E de viver. E de interagir, e de ter várias sensações, ter várias memórias, vários sentimentos. Você tira isso tudo da pessoa, você segrega a pessoa, você exclui a pessoa. Né? E nesse aspecto, eu acho que não tem desculpa, né? Porque assim, eu estou perguntando para você, arquiteto, falo, Thaís, tem jeito para tudo, não tem? Porque pode chegar lá o dono do estabelecimento e falar, não, mas aqui não tem jeito. Tem jeito para tudo, né? É lógico que, como tudo na vida, são escolhas, né? Qualquer escolha que você faz na sua vida, em qualquer âmbito pessoal, profissional, seja qual for, você ganha coisas e você perde coisas. É um prato que você está sempre equilibrando, né? E um comerciante também. E pode ser que ele perca, como eu disse atrás, um espaço. Eu estou dando um exemplo de, vamos supor, uma lanchonete. Ela perca uma mesa de 4 pessoas, de 6 pessoas, para acomodar uma cadeirante. Mas isso eu acho que ele ganha. Como que eu vou dizer? O que ele passa tendo essa atitude é um ganho muito maior. Né? Ele ter isso dentro dele, isso imprime uma pessoa e um estabelecimento humanitário, com um olhar para o outro, com a visão do outro, de se preocupar com o outro. E aí, assim, usando uma expressão, assim, fica um cara legal, né? Uma expressão pequenininha, mas assim, vamos naquele lugar ali, porque ali é para todo mundo. Né? Então, assim, mesmo quem não tem uma pessoa com mobilidade reduzida em casa, mas tem essa filosofia dentro de si, vai passar a usar esse espaço. Então, essas 6 pessoas que ele perdeu para ter um cadeirante, o que é isso perto de todo o outro resto? É nada, entendeu? Eu penso assim, né? Não, e lembrando, né, para quem as pessoas
eu digo que a gente falar é sempre bom, mas no último censo nós tínhamos aí quase cerca de 45 milhões de pessoas no país, 45 milhões, nós somos mais de 200 milhões de habitantes, 45 Nossa, milhões com algum grau de deficiência. Então, pensem economicamente nesse aspecto, né? Então, acho que a gente precisa estudar os dados, os números, né? E a gente está mais atento em relação a isso. E aí, Thaís, não sei se isso né, se você, como de fato, se acontece, enfim. Mas a questão da dificuldade de acesso, né, a estabelecimento mesmo, é uma curiosidade mesmo que vai vindo e tal. Mas eu me sentindo numa situação, por exemplo, de discriminação, porque se eu não acesso também, eu posso me sentir discriminado. Discriminação na Lei Brasileira de Inclusão é crime. Então, assim, mas nesse aspecto, sem tratar do crime especificamente dito, vai ser eu me sentir segregado no momento de acesso a um estabelecimento pela própria questão mesmo de acessibilidade física mesmo, arquitetônica, enfim. Qual é o papel do poder público, ou em que pese o poder público nessa história entra ou não entra, né? Ou ele tem um papel nesse. Eu posso ser um cidadão reclamante nesse processo, ou se eu vou reclamar também para quem, como é que gira isso, ou não, entendeu? então, em relação a crime, lei, eu não sei te dizer se existe uma lei que incrimina quem não tem isso. Não, não sei te dizer, tá? Mas nós temos o Código de Obras e o plano diretor, que ele norteia o crescimento de uma cidade e existe ali dentro desses dois, tanto do plano diretor e do Código de Obras, várias questões relacionadas à acessibilidade, ao espaço público, ao passeio, tá ali, é só Ah, pegar e tá. ler. Entendi. Né? Então, você pode cobrar o município por isso, porque é o que eu falo, é o direito de ir e vir de todos, a cidade é de todos. Então, dentro do nosso Código de Obras e do nosso plano diretor, existe as cláusulas, os artigos, as normas relacionadas à acessibilidade urbana, sim. Você tem para onde reclamar, você pode reclamar. Agora, se é Obviamente. crime, se não é, aí eu já não sei. Eu acho que não, Thaís, acho que não é, entendeu? Mas em relação ao espaço público de uso comum, sim, você tem para onde Obviamente. reclamar. Entendi. Obviamente que isso está atrelado, né, à fiscalização, a mesma A lógica. fiscalização de obras, a tudo. Você entra com um Entendi. projeto, você tem inclinação de rampa adequada, os avanços na calçada que você não pode fazer, isso tudo está lá. Né? O nosso código de obras não é cego a essas questões e o plano diretor está sendo revisto. A gente está no momento em que o plano diretor está sendo atualizado. Tem reuniões na Câmara, semana passada teve uma, e foi focada em loteamento, nesses loteamentos novos. Então, você tem para onde reclamar e você está assistido em relação a isso. E são várias questões, assim, é muito extenso, seria um assunto para a gente pegar e fazer mais 2 lives, porque é muita coisa, entendeu? Mas é possível reclamar sim, entendeu? Entendi. Thaís, eu já vou passando para você aí, que você mais tiver para contribuir e compartilhar com a gente, já passa muito rápido, tá vendo? A Lívia, a Lívia precisou sair, gente, ela não se sentiu muito bem, tá? Espero que melhore, Lívia, tranquilo. E a gente já está aqui com 45 minutos, passa bem rápido. Então, eu vou passando para você aí as considerações que você quiser fazer, ainda finalizando já, fique à vontade. Eu acho que Muito a bom. gente foi muito bom, foi muito gostoso o bate-papo. Eu acho que a gente levantou questões muito importantes e pertinentes em qualquer época do ano. Eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que mudar mesmo. Já mudou, o mundo já mudou, não está mudando. Né? A gente existe, as pessoas com necessidades especiais existem, estão indo para as ruas,
querem ir e eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. É um assunto que eu gosto muito, particularmente, né? Vem um pouco da minha história pessoal, né? Então, fico feliz por ter conseguido contribuir um pouquinho, espero ter conseguido contribuir um pouquinho para esse assunto. E é isso. Thaís, eu que agradeço muito o diálogo, né? O diálogo, desse diálogo inclusivo, também como parte do segundo seminário de educação inclusiva da UNES, e aproveitando, agradecer também aqueles que nos acompanharam, e aqui eu projetei, logo na sequência, né? A gente vai ter um outro painel, uma discussão com a participação aí do professor, o mestre Alfredo, né? Alfredo Carnevale, minha e do Mauro Junqueira, que foi secretário de saúde aqui de São Lourenço, de Carmo de Minas, foi presidente do COSEMES de Minas, do CONASEMES, é atual secretário executivo do CONASEMES, está lá em Brasília e vai participar com a gente um pouquinho de um diálogo falando sobre políticas públicas de saúde para atendimento à pessoa com deficiência. Só que não vai ser aqui no Facebook oficial da APAE, pessoal. Vocês estão vendo o link aí, vai ser pelo Meet, tá? Então, Google, né, o meet.google.com.tsm, tracinho, NCSC, tracinho, IAX, tá? meet.google.com/tsm, tracinho, NCSC, tracinho, IAX. Vocês podem digitar no navegador de vocês aí, pelo smartphone, pelo tablet, pelo computador, é só copiar esse endereçozinho, tira uma fotinha aí, e aí vocês já na sequência, a partir das 19 horas, vocês podem acompanhar também esse outro diálogo, certamente vai também contribuir muito, né? É isso, é um pouquinho, né? A gente vai plantando algumas sementinhas, fazendo isso, né, Thaís? Que a gente vai trazendo aí as pessoas a refletirem mais, a pensarem mais, né? As pessoas que já nos acompanham certamente tem um grau de empatia que justifique o interesse pela temática, né? Então, isso é muito bom. Assim, a gente vai formando um grande grupo, né? Um grande corpo aí para fazer esses apontamentos em momentos como esse. Thaís, obrigado, viu? Beijão no João. Agradeço, Eduardo. Obrigada. Beijo nas suas meninas. Deus Obrigada, abençoe viu? vocês aí. Fique com Deus. Boa noite. Boa noite.